nome é Andressa, eu sou médica psiquiatra e atualmente eu atuo como coordenadora da Unidade de Atenção Psicossocial do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, UCAM, aqui em Vitória, no Espírito Santo. A aula de hoje é sobre urgências psiquiátricas na atenção primária à saúde. Bom, para começar, a gente precisa definir o que é uma urgência psiquiátrica. A urgência psiquiátrica, ela é qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe um risco significativo de morte ou dano grave para o paciente ou para terceiros, demandando uma intervenção terapêutica imediata. Na atenção primária, duas situações poderiam ser consideradas situações de urgência psiquiátrica: o comportamento suicida e a agitação psicomotora. Nós vamos falar um pouco sobre os dois comportamentos. O suicídio, ele é um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal. Essa definição de suicídio ela é bastante interessante porque ela já traz por si só alguns conceitos e alguns mitos relacionados ao suicídio, né? Então, primeiramente, é um ato deliberado e intencional, e essa intenção é sempre a morte. Porém, uma coisa que é extremamente comum no ato suicida é o que a gente chama de ambivalência. O que seria essa ambivalência? Apesar da intenção de morte, ainda existe no sujeito, ainda que em pequena quantidade, né, ou ainda que lá no seu inconsciente, um desejo de viver, tá? Então, ainda que essa intenção seja a morte, existe aquela ambivalência do desejo de continuar vivo. Essa morte poderia ser uma morte do desespero, uma morte da angústia. O indivíduo ele quer se livrar daquele sofrimento e não necessariamente da vida em si. Então, por isso essa ambivalência é tão presente e muitas vezes confunde, inclusive os profissionais de saúde, sobre a real intenção do indivíduo no ato suicida. Um outro conceito importante dentro dessa definição é de que é um meio em que ele acredita que ser letal. Então, não necessariamente o meio seja letal. Por exemplo, aquele indivíduo que chega no posto de saúde dizendo que tomou 2, 3 comprimidos de captopril, mas que cuja intenção dessa tomada de remédio tenha sido a morte. Isso por si só já é considerado um ato suicida, ainda que o meio não seja realmente letal. O que importa é que o indivíduo utilizou um meio que para ele seria um meio de provocar a morte. E dentro do suicídio, a gente tem os comportamentos suicidas, que são considerados os pensamentos suicidas, os planos suicidas e a própria tentativa de suicídio. Esse quadro mostra para a gente o quanto é prevalente o comportamento suicida na população em geral. Então, de cada 100 habitantes, pelo menos 17 chegaram a ter pensamentos suicidas. 5 tiveram planos, né, ou planejamentos suicidas. 3, de fato, chegaram a tentar o suicídio. E no topo do iceberg, no topo da pirâmide, apenas 1 chegou a ser atendido em pronto-socorro. Então, é aquela verdadeira história da ponta do iceberg. O que chega para a gente no pronto-socorro é muito menos do que, de fato, acontece na população geral em relação ao comportamento suicida. Aqui eu trouxe alguns números para comprovar a importância que tem essa aula de hoje, né? Então, no mundo, todos os anos são registrados mais de 1 milhão de suicídios. Ocorre uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos e um suicídio, de fato, é alcançado a cada 40 segundos. Até 2020, espera-se um aumento de 50% na incidência anual de mortes por suicídio em todo o mundo. Isso vai superar o número de mortes por homicídio e guerra em todo o mundo. Então, é um número muito considerável. No Brasil, a gente tem um número de cerca de 10 mil suicídios por ano. E é o 8º país em número absoluto de suicídio. Porém, esses dois dados eles devem ser interpretados com cautela.
né? Porque ainda existe o risco da subnotificação. O suicídio ele é uma situação de notificação compulsória. Em 24 horas da ocorrência, a gente precisa notificar a vigilância epidemiológica da ocorrência da tentativa ou do próprio suicídio. E acredita-se que esse número esteja ainda muito subestimado, tá? Ou porque não são notificados, ou por notificações incompletas, ou por aquelas notificações que às vezes vêm como acidente de carro, causas externas, e na verdade eram notificações para suicídio. Aqui eu trouxe os dados colhidos do DataSUS no Sistema de Informação de Mortalidade, da mortalidade por lesão autoprovocada no Espírito Santo de 2006 a 2016. 2016, os dados ainda podem ser modificados, por isso o asterisco, tá? E eu trouxe por região de saúde, tá? Então, vamos lá, isso é a cada 100 mil habitantes, dividido em região norte, central, metropolitana e sul, tá? Observem que os números em algumas regiões, eles não mudam muito, né? Assim, existe um número relativamente constante, mas em 2016 a gente já consegue observar, a partir de 2016 a gente consegue observar uma certa redução em relação aos anos anteriores, tá? Aqui eu separei um pouco os dados, né, pelos municípios por cada região, e aqui o número ele já é por 10 mil habitantes. Novamente, é interessante a gente colocar a questão da notificação, né? Muitos municípios, em alguns anos, registraram 0 de mortalidade por suicídio, né? Será que de fato foi isso? Será que não foi notificado? Não é? Então, sempre a importância da notificação para que a gente tenha dados mais concretos, mais reais e que a gente possa construir a rede em cima dos nossos dados, tá? Então, eu vou passar só para vocês verem. Aqui da região central, né? Observem que em todas as regiões, as áreas consideradas áreas agrícolas, elas têm um índice maior. Por exemplo, aqui na região metropolitana, se nós pegarmos os municípios aqui de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa, têm índices consideráveis de lesão autoprovocada. E nos faz pensar na influência dos produtos agrícolas, dos pesticidas, né, a influência deles nos transtornos mentais e no suicídio, tá? Aqui a região sul, também em áreas agrícolas a gente tem um maior índice. E aqui é um gráfico que mostra os métodos mais utilizados de acordo com o DataSUS. Então, 50% dos suicídios foram por enforcamento no Espírito Santo. 15% por pesticidas e correlatos. 10% por medicamentos, sejam eles controlados ou não. Então, é aquela questão que a gente falou, é pelo método que o indivíduo acredita ser letal. Aproximadamente 10 a 12% por arma de fogo. 8% por queda de locais elevados, né, incluindo andar de prédio, incluindo pontes, e o restante por outros métodos. Então, a maior parte dos nossos suicídios é por enforcamento, que é considerado um método bastante violento, tá? Aqui eu trouxe um pouco sobre os mitos e verdades, porque o tema suicídio ele ainda traz muito tabu e algumas falsas crenças, o que faz com que os profissionais, ou mesmo os leigos, tenham alguma dificuldade em lidar com a situação, não é? Então, vamos começar. Aqui é a questão de que o suicídio ele seria um direito, um livre-arbítrio do indivíduo. Isso muitas vezes, né, quase que invariavelmente, não é verdade, porque a maior parte dos indivíduos que estão com ideação suicida ou que tentam o suicídio, eles estão sofrendo por um transtorno mental, por uma doença mental. E que se a gente trata essa doença mental de forma adequada, esse pensamento, esse comportamento suicida, ele desaparece, tá?
esse aqui, de que quando uma pessoa pensa em suicidar, ela terá um risco de suicídio para o resto da vida. Isso também não é verdade, né? Mais uma vez enfatizando que o acompanhamento e o tratamento, eles podem ser muito eficazes na prevenção e no tratamento. Esse aqui é bastante comum, né? Esse mito a gente ouve bastante. Então, que as pessoas que ameaçam se matar, elas não farão, né? Que quem realmente quer se matar não fala. Isso é o maior mito relacionado ao suicídio. As pessoas, elas dão sinais, elas falam, elas deixam carta, elas pedem ajuda. Então, a gente precisa ouvir, principalmente nós profissionais de saúde, a gente precisa ter essa escuta empática de qualquer pedido de ajuda, de qualquer pessoa que diga que tem alguma intenção, ainda que ela pareça ingênua, porque isso muitas vezes é um pedido de ajuda. Então, essa ideia de que as pessoas elas não, as que querem realmente se matar não vão fazê-lo, não vão falar, não vão contar, vão lá e faz, isso é um grande mito, tá? Isso aqui é o seguinte, a pessoa que às vezes está muito deprimida, ela tem tratamento, ela pode melhorar, porém a gente não espera uma melhora rápida de um dia para o outro, né? Então a gente também precisa ter essa ideia de que as melhoras muito rápidas, elas também são preocupantes. Pode ser apenas um alívio da pessoa, daquela pessoa que já tomou a decisão, que já fez aquilo que achava que precisava fazer, por exemplo, de deixar uma carta, de deixar um testamento, né, de resolver pendências financeiras. E aí ela já fica mais aliviada com isso, mas não necessariamente a intenção suicida já passou. Uma coisa também muito importante que a gente tem que ter em mente é que os primeiros dias, né, a primeira semana que se segue a uma alta hospitalar ou uma tentativa de suicídio, é um momento de maior risco para aquela pessoa. Então, assim, tomar muito cuidado com os pacientes que receberam a alta, né, principalmente na primeira semana do pós-alta, e naqueles pacientes que também tiveram uma tentativa de suicídio, tá? Então, logo depois o risco é muito maior. Esse também é outro mito, né, que é muito importante de ser dito, que a gente não deve falar sobre o tema. Alguns profissionais de saúde têm, inclusive, medo de abordar a questão com o paciente, né? Falar, mas se eu perguntar, se o paciente, se ele nem falou nesse assunto, se eu perguntar, eu posso induzi-lo, eu posso dar ideia. Não, muito pelo contrário. O fato do profissional de saúde tanto abordar o tema ativamente quanto se colocar numa escuta empática desse tema faz com que o indivíduo se sinta muito aliviado e que possa ter ali até um contrato de não suicídio com aquele profissional, né? Isso alivia muito a tensão e faz com que aquele indivíduo que às vezes está bastante desesperançoso, desamparado, se sinta amparado e mesmo comece a retomar alguma esperança. Então a gente sempre deve abordar e a gente vai ver como fazer isso na atenção primária. E por fim, o último mito é de que a mídia seria proibida de abordar o tema. A mídia não é proibida de abordar o tema, a questão é a maneira como se aborda, né? Evitar colocar detalhes sobre o método, sobre o planejamento, evitar aquelas notícias mais sensacionalistas e principalmente nos dias de hoje, não só a mídia, mas nós todos temos que nos colocar numa posição bastante empática de não ficar divulgando em redes sociais cenas, vídeos, fotos, né, que é uma coisa muito comum. Isso não ajuda em nada, isso às vezes traz mais culpa, isso às vezes traz mais constrangimento. Então, evitar ficar fazendo piada, evitar banalizar o tema e principalmente isso, evitar ficar colocando em redes sociais vídeos ou fotos que não vão ajudar em nada. Aqui, esse quadro é bastante importante para a gente ter na cabeça, né? Então, os principais fatores de risco para o suicídio, o primeiro deles, sem dúvida, o principal fator de risco é a tentativa prévia de suicídio. Então, aquelas pessoas que já tentaram suicídio, elas têm 5 a 6 vezes maior chance de tentar o suicídio do que outras que nunca tentaram. Então, sempre ficar atento com isso. E quanto mais
mais precoce, mais recente, na verdade, tiver essa tentativa de suicídio, maior o risco e mais atento a gente precisa ficar. Depois, os homens têm um risco maior do que as mulheres, né? Aqui é interessante porque, assim, as mulheres, elas tentam de 3 a 4 vezes mais do que os homens, e os homens, de fato, consumam de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Esse número tende a mudar, já os estudos mais atuais já mostram uma diminuição nessa diferença, mas o que acontece é que geralmente as mulheres tentam com meios menos violentos do que os homens, e por isso eles acabam alcançando um índice maior de suicídio e as mulheres maior de tentativas, tá? A idade, os idosos sempre foram a população de risco para o suicídio. Porém, a gente precisa ter muito cuidado e bastante atenção, porque tem crescido muito o índice de suicídio entre os jovens, adolescentes, adultos jovens. Então, essa população entre 15 e 30 anos, o número tem sido crescente. Então, é uma população que a gente precisa ficar bastante atento. Outra coisa é a presença de transtorno mental. A gente vai ver quais os principais transtornos mentais, tá? A história familiar, tanto história familiar de suicídio quanto história familiar para transtorno mental. Aqui a gente precisa ver qual o amparo social desse indivíduo. Então, os indivíduos solteiros, separados, viúvos, sem filhos, eles também têm uma maior tendência. Aqueles que têm mais laços sociais, eles estão mais protegidos. Indivíduos desempregados, moradores de áreas urbanas. Aqui também bastante importante as minorias, né? Algo que a gente também tem visto com frequência. Então, população indígena, população de rua, a população LGBT. Então, também são essas minorias, a gente também tem que ter um olhar diferenciado para o risco de suicídio. As perdas recentes, sejam elas perdas por separação, seja por briga, não é? Seja por... enfim. Os indivíduos que têm pouca resiliência, então pouca capacidade de lidar com situações novas, não é? De pouca capacidade de enfrentar bem as mudanças, eles também têm maiores fatores de risco. A impulsividade é um fator bastante importante. Estão pedindo para falar mais alto, gente, vou falar, tá? Se tiver ruim, pode me falar que eu corrijo. A violência física ou sexual na infância, o desespero, a desesperança e o desamparo, e aquelas doenças orgânicas incapacitantes ou progressivas, e também a dor crônica. Tá melhor o som? Tá mais alto? Os principais transtornos mentais associados ao suicídio, em primeiro lugar, os transtornos de humor, né? Então, principalmente a depressão, tá? Com aproximadamente 30%. Os transtornos por uso de substâncias, em especial o álcool. Então, dos indivíduos etilistas crônicos que têm dependência de álcool, de 5 a 10% podem tentar o suicídio. Então, a gente também tem que ter bastante cuidado com essa população. A esquizofrenia, né? A esquizofrenia, ela tem um risco de 10% dos pacientes esquizofrênicos têm risco de suicídio. E esse risco ele é maior naqueles pacientes que têm uma cognição mais preservada, então que tem um maior entendimento do que está acontecendo com ele, e no diagnóstico, e quando a gente dá o diagnóstico. Então, assim que tem o diagnóstico, também o risco é mais elevado, tá? Os transtornos da personalidade, principalmente porque alguns dos transtornos de personalidade, eles cursam com muita impulsividade, então acabam aumentando o risco. Os transtornos mentais orgânicos, porque muitas vezes no transtorno mental orgânico, o paciente às vezes tem mudança de personalidade, né? Ou tem mudanças muito grandes de ritmo de vida. Depois, os transtornos de ansiedade, os outros transtornos psicóticos, os transtornos de ajustamento e os demais. Os mais importantes, então, para a gente lembrar, são os transtornos do humor, né? Então, aqui inclui os quadros depressivos, os transtornos por uso de substância, a esquizofrenia e os transtornos da personalidade.
fatores protetores, eles são pouco estudados, mas basicamente os fatores protetores, eles seriam o contrário daqueles fatores de risco. Porém, a magnitude de um fator de risco é muito maior do que a magnitude de um fator de proteção. Então, a gente não deve usar de um fator de proteção para abater um fator de risco, tá bem? Mas, basicamente, seria a ausência do transtorno mental, ter um suporte social, né, que inclui aí suporte da família, religiosidade, o fato de estar empregado, né, uma capacidade de adaptação melhor, seria basicamente isso. Bom, diante de tudo isso, né, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é o suicídio, quais os fatores de risco, os fatores protetores, a gente vai entrar de fato na importância da atenção primária diante desse tema, né? A atenção primária muitas vezes é o primeiro contato dessa pessoa com um profissional de saúde, né? Por isso, o papel da atenção primária na prevenção. Muitas vezes, esses indivíduos, por exemplo, 80% dos suicidas, eles foram ao médico, só que é um médico não psiquiatra no mês anterior ao suicídio. E muito provavelmente, esse médico ele estava na unidade de saúde, na atenção primária, né? Então, no mês anterior, muito provavelmente, eles já estavam com um comportamento suicida, que talvez poderia ter sido prevenido ou evitado. Sempre considerar qualquer tentativa ou intenção, por mais ingênua que ela se mostre, como nós já conversamos, né? Considerar qualquer tentativa, atual ou pregressa. Sempre fazer a identificação e a avaliação do risco, que a gente vai aprender como é que a gente vai fazer essa avaliação do risco. E sempre evitar reagir ao paciente. Então, tem questões que estão relacionadas às nossas crenças, às nossas dificuldades, mas isso não pode se voltar para um paciente que está num sofrimento desse tipo, né? Nesse momento, a gente não pode deixar que as nossas angústias, que os nossos tabus, que os nossos medos transpassem a necessidade de acolher esse paciente, né? Nem maltratar, muito menos negligenciar. Tá? Então, sempre na atenção primária, identifique, tá, o risco, avalie esse risco. Então, a gente vai ver como avaliar um risco como baixo, médio ou alto. Vamos manejar de acordo com o risco e, se necessário, a gente vai encaminhar. Tá? Bom, então, na abordagem do paciente, sempre a escuta e o acolhimento. Muita gente me pergunta, mas eu não vou saber o que fazer se alguém disser. Só de escutar e acolher já se fez muito, já é um grande passo. Muito do nosso trabalho fica aqui, na escuta e no acolhimento, tá? Então, se a gente não sabe bem o que falar, escute, não vai errar, tá? Depois disso, investigue o risco, tá? Tente investigar se existe algum transtorno mental atual ou prévio. E para a gente investigar o risco, existe uma orientação da gente fazer uma abordagem gradual. A gente começa com 3 perguntas e, dependendo da resposta dessas 3 perguntas, a gente parte para outras 3 perguntas. Então, seria assim, né? A gente, depois que você já escutou, já acolheu, já fez aquele vínculo com o paciente, você vai perguntar, né? Você tem planos para o futuro? Se a resposta do paciente, né, for não, a gente já vai começar a ficar um pouco mais atento. Depois nós vamos perguntar, a vida vale a pena ser vivida? O senhor acha que vale a pena essa vida que o senhor está vivendo? Vale a pena viver? Se a resposta for não, a gente também já vai tomar mais cuidado. E por fim, a gente vai perguntar, se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Se o indivíduo responder que sim, a gente tem que partir para as outras 3 perguntas. Se não, se for alguém que diz que tem planos para o futuro, que a vida vale a pena ser vivida e que a morte não seria bem-vinda, a gente encerrou aqui a nossa identificação do risco. Depois, as outras 3 perguntas seriam, você está pensando em se machucar, ou se ferir, ou fazer mal a você mesmo? Depois, você tem algum plano específico, né? Se a pessoa responde que sim, a gente vai perguntar sobre o plano. Existe algum plano específico? Como é que você pensou isso? Você já pensou em como fazer?
e depois perguntar se foi feita alguma tentativa de suicídio recentemente, né? Primeiro porque toda tentativa de suicídio, mais uma vez, é um fator de risco muito importante e porque quanto mais recente, maior o fator de risco. Tá? Então, se a gente conseguir fazer essas 3 primeiras perguntas para o paciente, a gente já consegue fazer uma boa identificação do risco, saber onde a gente precisa aprofundar e aqueles em que a gente, no momento, não precisaria se preocupar. Tá? Bom, se a gente identificou que existe um risco de suicídio, a gente precisa aprofundar a questão para a gente identificar se esse risco ele é baixo, médio ou alto, né? Então, sempre perguntar sobre os meios acessíveis. Então, se tem arma em casa, que andar que mora, se tem acesso a medicamentos, tá? Saber sobre a letalidade do plano, então, o quão violento é esse método planejado. A probabilidade de resgate, então se o indivíduo pretende fazer isso de dia ou de noite, dentro de casa ou não, né? Se já existe uma preparação, então se o indivíduo já deixou uma carta, um testamento, se ele já vem acumulando comprimidos. Mais uma vez, a tentativa prévia, tentar investigar a habilidade dessa pessoa em controlar os impulsos. Se existem fatores estressantes recentes, perda de emprego, separação, problemas com os filhos, se existem fatores protetores para que a gente tente reforçar esses fatores, né? Se existem motivos para continuar vivo e qual a visão sobre o futuro desse paciente, para a gente investigar principalmente a questão da desesperança. Tá? Os pacientes com desesperança, aqueles que não conseguem encontrar nada bom para o futuro, eles também são de maior risco. Depois que a gente investigou isso, a gente vai conseguir definir qual o risco desse paciente para fazer a melhor condução. Então, o paciente considerado de baixo risco seria aquele paciente que tem o pensamento suicida, mas ele não tem um planejamento. Então, ele até já pensou em morrer, ele até acha que a vida não vale a pena ser vivida, mas ele ainda não tem nenhum planejamento, né? Ou ele ainda mantém alguma esperança, ele ainda tem alguma expectativa de futuro. Nesses indivíduos, a gente vai fazer sempre a escuta acolhedora, né? Gente, parece repetitivo, né? Eu sempre falo da escuta, mas é porque realmente é muito importante. Algumas pessoas têm dificuldade com essa escuta porque acham que não vão saber o que fazer, mas a escuta é muito importante. Reforçar os vínculos, né? Com a instituição, com a família, com amigos. Identificar e tratar um possível transtorno psiquiátrico associado a um transtorno de humor, a um transtorno de ajustamento, a um transtorno de ansiedade, né? Se não houver melhor, encaminhar para um profissional especializado, né? E esclarecer para o paciente os motivos desse encaminhamento. Sempre orientar sobre medidas de proteção, tá? E onde procurar ajuda. E sempre continuar acompanhando, tá? Então, esse seria para aquele indivíduo de baixo risco. Se nós identificarmos um risco médio, né, o que seria um paciente de risco médio? É aquele paciente que tem pensamentos e tem planos, mas ele não tem uma pretensão de que isso seja feito imediatamente. Então, o planejamento dele é um planejamento mais futuro, por exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que ter em mente? Tomar sempre cuidado com os possíveis meios de cometer o suicídio, inclusive no próprio espaço de atendimento, tá? Então, uma vigilância rigorosa, ficar muito atento com o que a gente tem, inclusive na mesa de atendimento, né? Na postura desse paciente. Tem que tentar sempre ter outra pessoa junto dele, né? Uma vigilância constante, tá? Mais uma vez, a escuta terapêutica. Aqui é um recurso que eu particularmente acho bastante interessante, que é do contrato terapêutico de não suicídio. O que seria isso? Depois que a gente estabelece essa escuta terapêutica, um vínculo com o paciente, ainda que ele esteja desesperançoso, né? Se ele não tem esse risco iminente, muitas vezes a gente consegue estabelecer com ele esse contrato terapêutico do não suicídio, que é quando você oferece ajuda, se dispõe a ajudá-lo, reforça todos os vínculos que ele possui, consegue juntar toda a rede que ele precisa de acompanhamento, e aí você faz esse contrato com ele, né, de que, olha, a gente tem como ajudá-lo, ainda que você não consiga perceber nesse momento, nós vamos fazer tudo para isso, mas a gente pede que nesse momento você confie, né, e aceite essa ajuda. Isso muitas vezes para um paciente de baixo ou de médio risco funciona muito bem, tá?
investir nos fatores protetivos. A família e os amigos, eles devem ser sempre parceiros no acompanhamento, então eles têm que entender do que é o processo, de como é a prevenção, do quando se preocupar, quando não se preocupar e onde recorrer. Encaminhar para uma equipe de saúde mental para avaliação e conduta o mais breve possível, tá? E pedir autorização, se o paciente estiver sozinho na unidade de saúde, por exemplo, pedir sempre autorização para entrar em contato ou com a família ou com algum amigo, tá? Sempre para reforçar os vínculos sociais, mas sempre preservando também o sigilo do paciente em relação a outras questões. E sempre orientar sobre as medidas de prevenção. E, por fim, aquele paciente de alto risco é aquele que já planejou, ele já tem o meio para fazer, então aquele paciente que planejou, por exemplo, um enforcamento, ele já comprou a corda e ele já sabe onde ele vai fazer. Ele vai para a mata X, fazer na árvore tal, que ele já viu que a altura é suficiente, enfim. Ou é aquele que ele acabou de tentar, teve uma tentativa muito recente, ele se apresenta muito rígido, então ele ainda continua com o pensamento e com o plano, ele não se arrepende da tentativa anterior, né? Ele, pelo contrário, ele se arrepende de não ter conseguido, então esses pacientes também são de alto risco. Ou é aquele que já tentou várias vezes num curto espaço de tempo, né? Com esses pacientes, é vigilância rigorosa constante, não deixar sozinho. Tomar extremo cuidado com os meios que a gente tem no próprio atendimento. Também o contrato de não suicídio, mas esse contrato de não suicídio, ele já é muito mais frágil do que com aqueles outros, com os outros riscos, tá? Precisa se informar a família e sempre, nesse caso, sempre encaminhar para uma equipe de saúde mental. Esse encaminhamento ele tem que ser via ambulância, com vigilância rigorosa, né, com todos os técnicos, quem acompanha, motorista, todos cientes de como prevenir o suicídio, inclusive no caminho, né? E aí essa equipe de saúde mental, seja ela uma equipe de CAPS, de pronto-socorro, né, vai avaliar a necessidade ou não de internação, tá? De caso a caso. Mas sempre, aqui eu vejo muito também acontecer um paciente de alto risco que é encaminhado, mas às vezes é encaminhado por meios próprios, né? Se ele é de alto risco, ele precisa de uma vigilância o tempo todo. Então, esse encaminhamento é como se fosse um paciente com uma hemorragia digestiva, em que você vai ter que fazer esse encaminhamento via ambulância. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre a pós-venção do suicídio, né? A gente fala em prevenção, mas a gente fala também em pós-venção, que não deixa de ser uma prevenção. A pós-venção é um período de ajustamento vivenciado pelos familiares, pelos amigos e por outros contatos do falecido, né? Seriam sobreviventes de suicídio. Por que isso? Porque cada suicídio ele tem um sério impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas. E esses sobreviventes de suicídio, eles precisam de suporte tanto para lidar com o luto, para lidar com a culpa, para lidar também com possíveis transtornos mentais que eles possam ter e aí sim evitar e prevenir novas tentativas de suicídio, novos índices de suicídio. Bem, concluindo então o nosso tema de suicídio, né, na atenção primária, o que eu queria deixar claro é que o suicídio ele é passível de prevenção e que a atenção primária ela tem um papel fundamental nessa prevenção, né? Muitas vezes ela é a porta de entrada do sujeito, ela é onde os pacientes passaram por consulta ou por qualquer tipo de atendimento no mês anterior à tentativa de suicídio, é o local onde os profissionais conhecem aquele paciente, conhecem sua família, qual o real vínculo social que ele tem, quais os problemas que ele tem enfrentado. Então, a atenção primária tem um papel fundamental na prevenção do suicídio. Sempre a escuta e o acolhimento, sempre tentar identificar e tratar os transtornos mentais, porque como a gente viu, quase invariavelmente essas pessoas estão sofrendo de algum transtorno mental e o tratamento desse transtorno contribui muito para que esse risco de suicídio cesse.
a importância da notificação, né? Sem notificação a gente não consegue trazer dados reais, dados precisos, e fica difícil, às vezes, construir a rede. Então, a notificação é muito importante para nós profissionais que estamos na assistência, porque isso nos auxilia na construção dessa rede e até de cobrar dos nossos gestores, né, profissionais, equipes, capacitações, porque a gente consegue justificar o quanto isso tenha ocorrido no nosso território, né? Lembrar sempre do papel da pós-venção, então sempre um cuidado para essa família, para os amigos, para esses sobreviventes do suicídio. E lembrar sempre do problema, né, entre aspas, das redes sociais, que podem ser bem usadas ou podem ser muito mal utilizadas. Então, é nosso papel também, quando a gente nos virmos numa situação dessa, recebendo em grupo de WhatsApp, não é? Agora que a gente já sabe que isso não ajuda, a gente colocar, também orientar nessas pessoas. Muita gente faz, às vezes, achando que está ajudando, ou porque acha que aquilo é de forma inocente, mas agora que a gente sabe, é um papel nosso também orientar, tá? Bom, eu vou passar então agora para outra parte da nossa aula, né, que também é uma urgência psiquiátrica, que seria a agitação psicomotora. A agitação psicomotora é um sentimento de tensão interna associada a uma atividade motora excessiva, que pode também ser acompanhada de uma desorganização psíquica e de uma ausência da capacidade crítica. É sempre importante reforçar que a agitação psicomotora ela não é um diagnóstico, ela não é uma etiologia, ela é sempre uma síndrome, né? Ou seja, são sinais e sintomas, como a gente definiu aqui em cima, que estão presentes em diversas condições e doenças, tá? Então, não é exclusivo de nenhuma doença e nem exclusivo da saúde mental. A agitação psicomotora, ela funciona num espectro, tá? Que vai desde a hostilidade, em que o paciente já está irritado, em que ele fala alto, que ele não faz contato visual, ele está ali inquieto, fica com as mãos cerradas, né? Passa por um período de uma agressividade, em que o paciente fica raivoso, não colabora, já está gritando, ameaçando, ou anda de um lado para o outro, gesticula muito, por vezes até esmurra a parede, quebra objetos, né? E por fim, da agressividade, passa a violência, em que ou ele já agrediu alguém, né? Acabou de agredir, ou ele já afirma que vai agredir. Então, é aquela hora que já não tem mais volta, tá? Então, quanto antes também, né? Quanto antes a gente conseguir agir dentro nesse espectro, melhor. Mais resultado a gente tem com menor danos, tanto para o paciente quanto para a equipe, tá? Os principais fatores de risco, né, para agitação psicomotora, aqui sim, sexo masculino, tá? Muito mais do que o sexo feminino. Jovens, mais uma vez, o uso crônico de álcool ou outras substâncias, o fato de ter comportamento violento prévio, baixa continência social e familiar, a baixa escolaridade, o desemprego, a impulsividade, mais uma vez, né, a ausência de crítica, uma baixa tolerância às frustrações, então uma dificuldade para aceitar o não, para aceitar regras, né? Baixa autoestima e a própria automutilação, porque ela já é por si só uma violência, mas uma violência direcionada ao próprio indivíduo, mas ela é fator de risco também para violência contra terceiros, né? Esse manejo da agitação psicomotora, quais os objetivos, né? Primeiro, a gente precisa garantir a segurança, né? E essa segurança é de todos, do próprio paciente, da equipe, do patrimônio. Então, sempre no sentido de garantir a segurança, de reduzir o sofrimento do paciente, lembrar sempre que esse paciente está num sofrimento, ajudá-lo a recuperar o controle das emoções e do comportamento, evitar ações que piorem a agitação, né? A gente vai ver que ações são essas que podem piorar, e evitar danos ao paciente. E aqui a gente tem algumas diretrizes, né, que nos ajudam nesse manejo da agitação psicomotora, né? O primeiro deles é respeite o espaço, tanto o seu espaço quanto o espaço do paciente. Então, o que os estudos orientam? Que a gente mantenha pelo menos um braço de distância do paciente, tá?
que a gente tenha sempre uma saída próxima, então que a gente não fique naquela posição em que a gente esteja encurralado, encostado na parede, e nem o paciente. É importante que ambos tenham essa saída, tá? Respeitar também o espaço do atendimento, então, dentro do possível, a maior privacidade possível, tá? Não ser estabelecer, eu vou passar para cá porque eu acho que é mais fácil de entender. Estabelecer um contato verbal, né? Então, sempre se apresentar para esse paciente, dizer quem é você, o que você faz ali, qual a sua função. Geralmente, esse contato verbal, ele começa com a pessoa que atendeu primeiro o paciente, né? Se essa pessoa não se sente à vontade ou não está conseguindo, outra pessoa da equipe pode fazer esse contato. Tá? Mas é interessante que apenas uma pessoa fale, né? Não fique todo mundo falando ao mesmo tempo, porque isso é uma coisa que só piora a agitação. Coloque sempre, se colocar sempre como uma postura que está ali para ajudar, que é alguém que entende o que está acontecendo com ele, que pode ajudá-lo, tá? Não ser provocativo e jamais confrontar. A postura provocativa ou confrontadora, ela também é muito pouco assertiva. Então, ficar contradizendo o que o paciente está dizendo ali naquele momento da agitação não é eficiente, tá? Ser sempre claro e direto. Evitar usar termos técnicos, frases muito longas, ficar sempre mais claro e direto, dizendo quem você é, como você pode ajudar, não é? Tentando identificar os sentimentos e os desejos do paciente. Então, olha, me diga como a gente pode te ajudar, me diz o que está acontecendo, né? Estou percebendo que você está numa situação difícil, conte pra gente como é essa situação. Então, sempre de maneira clara, direta e objetiva, tá? Escutar e se certificar que entendeu. Também outra coisa muito importante é que às vezes a gente vai fazendo todas essas regrinhas aqui de cima e na hora que o paciente resolve de fato contar o que é o sentimento e o desejo dele, a gente às vezes não escuta, né? Porque o que ele está falando não faz muito sentido pra gente, enfim, mas é sempre importante escutar. Deixa ele falar o que está acontecendo, ainda que pareça não ter sentido, né? E sempre se certificar que entendeu. Então, então, deixa eu ver se eu entendi, né? O senhor me disse que aconteceu isso, e que por isso o senhor está dessa forma. Está certo? É isso mesmo? Então, sempre se certificar de que entendeu, tá? Estabelecer e deixar claros os limites e regras. Numa postura firme, não confrontativa, mas firme, né? Também é preciso estabelecer que tem limites e tem regras. Não barganhar com o paciente coisas que você não pode cumprir ou que você sabe que não são eficientes ou não são possíveis, tá? Então, a gente vai oferecer alternativas, mas dentro da possibilidade. Bom, o senhor está dizendo que precisa disso, isso infelizmente a gente não pode oferecer, mas eu tenho essa saída, né? Sempre que o paciente consegue ele mesmo escolher dentro das alternativas que são viáveis um caminho, a agitação psicomotora ela é resolvida muito mais rapidamente e essa postura e esses passos nos ajudam a prevenir outros episódios de agitação. Em relação ao manejo farmacológico, mais uma vez a preferência do paciente é importante, então, dentro do possível, sempre perguntar se tem algum remédio, se isso já aconteceu, se ele se dá bem com algum tipo de medicamento, se ele deseja tomar algum medicamento, né, se esse medicamento pode ser por via oral, ofereça sempre um medicamento de via oral primeiro, né, é sempre melhor do que a via parenteral, isso tudo dentro do possível, né, sempre pensar em tranquilização e não em sedação. Antigamente, né, pensava-se em sedar o paciente. Hoje não, hoje a gente pensa em tranquilizá-lo, né, porque o paciente tranquilo, ele consegue também falar sobre ele, falar sobre suas preferências e se corresponsabilizar nesse manejo, tá? A monoterapia também é muito mais interessante, sempre que for possível. E, para o manejo farmacológico, a gente tentar estabelecer a etiologia e as condições clínicas do paciente é interessante para nos guiar nesse manejo. Por exemplo, se a gente já sabe que é um paciente que esteja intoxicado por algum tipo de substância, né, a gente deve evitar os benzodiazepínicos, porque pode ter um risco de depressão respiratória, ou mesmo depressão do sistema nervoso central.
Se é um paciente que sabidamente está num quadro de síndrome de abstinência alcoólica, a gente vai preferir o diazepam, tá? Já um paciente com algum transtorno psicótico, né, seja ele de causa orgânica que não seja intoxicação, ou seja um paciente com transtorno psiquiátrico primário, a gente vai optar por um antipsicótico, associado ou não a um benzodiazepínico. Aqui, só para mostrar, né, eu trouxe esse slide para mostrar assim, porque o que a gente tem, muitas vezes a gente houve queixas da dificuldade de manejo dos medicamentos ou de que a gente teria poucos medicamentos. Mas tem um estudo que foi feito em colaboração com alguns países, incluindo o Brasil, que mostra tanto a eficácia do haloperidol com a prometazina em relação ao haloperidol sozinho, né? Então, a resposta é mais rápida e mais efetiva, quanto um estudo que mostra que o haloperidol junto com a prometazina, ele também é mais eficaz e tem menores, precisa ser repetido menos vezes do que o midazolam sozinho. Então, o haloperidol com prometazina se mostra uma associação segura e eficiente. Só, claro, tomando sempre cuidado com efeitos indesejáveis, né, de todos os medicamentos, principalmente da prometazina em relação aos efeitos anticolinérgicos, respeitar sempre o tempo de início de ação e a dosagem, reavaliar a cada 30 minutos e, se for necessário, repetir a mesma droga utilizada inicialmente. Por fim, eu trouxe um pouco da contenção mecânica, né? Mas ela é o nosso último recurso, né? Todos os estudos também já mostram que se a gente consegue manejar a agitação psicomotora sem a contenção mecânica, os riscos são muito menores, né? Então, os danos para o paciente são muito menores, a gente consegue prevenir novos episódios e a duração da agitação também é muito menor. Mas, em alguns casos, né, quando a gente não consegue, a gente tem que proceder à contenção mecânica, que nada mais é do que aquela fixação do paciente no leito por meio de faixas de couro ou tecidos, geralmente nos membros superiores e inferiores, mas existem vários outros tipos de contenção, né? É sempre o último recurso quando todas as outras possibilidades tiverem sido fracassadas, né? E usar sempre no sentido de proteção, quando tudo já fracassou e aí você ainda precisa proteger ou o paciente ou a equipe, tá? Estabelecer sempre um plano para fazer esse procedimento. Então, esse procedimento precisa de vários membros da equipe, preferencialmente 5 pessoas, porque alguém tem que ficar, né, próximo à cabeça, os outros próximos aos membros do paciente, e com o médico presente durante todo o procedimento. E o paciente sempre, aquilo que a gente foi fazendo ao longo do tempo, até chegar nessa necessidade da contenção, a gente continua fazendo, de que é sempre tentando que o paciente diga, e a gente sempre esclarecendo, olha, a gente só está fazendo isso porque o senhor está assim, assim, assado, né? Se o senhor aceitar tomar o medicamento, a gente não vai precisar fazer isso, tá? Aquela questão de sensibilizar o paciente, ela continua mesmo quando a gente já está procedendo à contenção mecânica. Deve ser mantida pelo menor tempo possível, sempre se checando o conforto e a segurança do paciente, perfusão capilar, risco de garroteamento, né? Compressão de tórax quando se faz contenção torácica, que também tem que ser o último recurso, né? Uma observação contínua da equipe de enfermagem, sinais vitais rigorosamente monitorados e reavaliação do paciente a cada 30 minutos, né? Tanto para a gente rever sinais vitais, perfusão, enfim, quanto para rever a necessidade de manter a contenção. A retirada ela deve ser realizada também por vários membros da equipe, tá? Isso tudo tem que estar muito bem registrado em prontuário, tá bom? A indicação, por que foi feita a contenção, quanto tempo durou, se houve alguma intercorrência, quantas vezes os sinais vitais foram aferidos, tudo bem anotado em prontuário, mas lembrando sempre, é o nosso último recurso. Bem, aqui são as referências bibliográficas utilizadas, né? Espero ter contribuído um pouco para o esclarecimento sobre as urgências psiquiátricas na atenção primária e me coloco à disposição de vocês para perguntas.